Olá pessoal, tudo jóia? Este vídeo vai trazer um pouco sobre clima e vegetação da ligação entre os dois no desenvolvimento, né? Dos biomas aí no Brasil. Tá? Então nós sabemos aí que a variedade de paisagens vegetais do Brasil acompanha a diversidade de climas, certo? E que proporcionam aí a temperatura, a luminosidade, a umidade adequada para o desenvolvimento então de determinados tipos de cobertura vegetal. As formações vegetais aí então do país fazem parte dos biomas então vamos ver alguns biomas aí da Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, Mata Atlântica, os campos e a questão do Pantanal, tá? Então são os nossos principais aí em cima desses então vamos explorar um pouco aí a relação então entre regiões climáticas e vegetação então para facilitar aí a compreensão. Então não podemos esquecer que sempre dentro de uma ideia didática, pedagógica, sempre se separa os biomas para entender o todo e para facilitar daí a compreensão. Isso é uma característica da geografia, né? Então vamos para o primeiro, né? Clima equatorial. Então, clima equatorial, floresta amazônica, tá? Então, o clima equatorial ele tem a característica de ser quente, úmido, de baixa amplitude térmica, né? Domina a região amazônica, então, na qual se desenvolve aí a floresta amazônica, tá? E essas formações aí florestais, elas apresentam árvores de médio e grande porte. E na região amazônica a gente pode dividir então em três grupos aí, que é a mata de igapó, né, que são situadas aí nas áreas inundadas pelos rios, sempre estão, né, embaixo d'água, dá para se dizer assim, né? Mata de várzea, que são então as áreas que são inundadas apenas durante as cheias dos rios na região amazônica, né? E a mata de terra firme, então, que situada então nas áreas mais elevadas aí. 70% aí da extensão amazônica é de mata de terra firme, né? E nessa área aí onde é que se encontra então a maior variedade aí de árvores latifoliadas, que significa então árvores latifoliadas, né? Que tem folhas grandes nesse sentido, tá? E de grande porte, né? Como por exemplo nós podemos destacar dois aí, o cedro e o mogno, tá? Então outra biodiversidade, então é uma característica, né? Bem forte, mas né, na floresta amazônica aí, né, com o clima equatorial, então a biodiversidade ela é uma característica bem presente, mas não encobre a fragilidade desse ecossistema, tá, gente? Então, a floresta, ela vive a partir de seu próprio material orgânico, né? E seu equilíbrio é extremamente sensível a interferências, tá? Então, assim, ela mesmo faz todo o seu processo, né? De criação, de se manter viva. Tá? Então, ela é extremamente dependente do seu processo, tá? Nesse sistema, né? Dentro desse ecossistema, então. Tá? A gente pode denominar, então, o serrapilheira, que é a camada superficial aí de material orgânico que cobre os solos, né? E essa serrapilheira, então, ela é constituída de folhas, de caules, frutas, e de árvores mortas em decomposição, né? Aqui é questão de animais, de fezes, enfim, tudo que possa se decompor é o que mantém vivos nutrientes. Por isso é bem complicado quando a floresta amazônica é desmatada e acham que vão produzir durante décadas alguma coisa ali em cima, não. No momento que tu tira, né, a floresta amazônica em cima daquele solo, ele logo fica pobre, ele fica infértil, né? Então a fertilidade está no seu próprio sistema aí de se manter, tá?
Então, clima tropical, outro agora, clima tropical úmido aí, ou litorâneo, né? Que caracteriza aí pela Mata Atlântica e pelos mangues, né? Então, o clima tropical úmido, ele acompanha uma estreita faixa costeira, tá, gente? Estendendo-se de São Paulo ao Rio Grande do Norte, aí, principalmente, tá? Caracteriza-se aí por temperaturas elevadas ao longo do ano, especialmente aí na região Nordeste. No litoral Sudeste, as temperaturas podem cair no inverno, né? Principalmente aí com as chegadas de frentes frias, né? E as formações vegetais aí mais destacadas, então, são a Mata Atlântica e os manguezais, tá? Então, a Mata Atlântica aí nessa faixa, então, né, de São Paulo ao Rio Grande do Norte, dentro dessa ideia do clima tropical úmido, apresenta uma grande biodiversidade, né, com árvores de médio, grande porte, formando uma floresta fechada, extremamente densa, além de ecossistemas como as restingas e os manguezais também, né? Então, o que são, né, os mangues? Os mangues aí são formados por plantas, principalmente de raízes aéreas, né, para fora, e que se projetam aí acima, então, no nível das águas, a gente pode dizer assim, né, quando as raízes ficam bem para fora, assim, parecendo dedos, assim, né, dos caules, né. Então, eles constituem aí áreas de reprodução de muitas espécies, né? Os mangues como camarões e caranguejos, por exemplo, tá? Os mangues muito ameaçados, principalmente aí no desenvolvimento urbano, né? No crescimento urbano, os mangues aí precisando de muitas leis sempre para serem protegidas, tá? Outro clima, o clima tropical, então, que se destaca aí no Cerrado e no Pantanal, tá? Destacar e aí então que o clima tropical ele é típico da região centro-oeste, mas ele abrange também trechos do nordeste, do sudeste. Ele é um clima quente, tá, pessoal? Marcado por duas estações bem distintas, um verão úmido e um inverno seco, tá? Então, bem diferente para nós aqui da região sul, né? Eu que moro no Rio Grande do Sul, é muito diferente. Então, o cerrado, ele é uma formação de arbustos e campos aí, que apresenta algumas espécies de árvores, né? Ele é uma formação vegetal, principalmente aí caducifólia, tá? Com raízes profundas, galhos retorcidos, né, e casca grossa, então bem presente, e caducifólias aí dá para se lembrar assim, como é que é características aí da vegetação do cerrado, não me lembro, lembra das plantas caducas, por que caducas? Porque elas perdem suas folhas, então sempre dá para fazer esse linkzinho aí das caducifólias, tá? Então, o Cerrado ele é o segundo maior bioma aí da América do Sul, né? 22% da área nacional. Ele é reconhecido, então, como a savana brasileira e considerado um dos hotspots, né? Mundiais aí, de biodiversidade. E o bioma, então, o Pantanal, ele apresenta uma área plana, de baixa altitude, que passa a exibir então amplos trechos inundados durante principalmente a estação chuvosa, né, no verão. Então, detalhe, né? No verão é que inunda tudo, é porque chove muito, porque o verão é úmido, né? O inverno é seco, então temos que ter essa distinção nessa região. É o bioma de menor extensão territorial no Brasil, né? Embora aí apresente uma exuberante riqueza natural. Tá? Então, aquela região que é muito visitada pelo turismo, né? O Pantanal Mato Grossense e tudo mais, tá? E esse bioma, então, ele que é uma planície, aí dá para dizer aluvial, né? É influenciado aí por rios que drenam aí a bacia do Alto Paraguai, tá, pessoal? Destaque aí do Alto Paraguai. E sofre influência de três importantes biomas brasileiros, extremamente importante, né? Então ele sofre influência da Amazônia,
ele sofre influência do cerrado e também sofre influência da Mata Atlântica. Então, no momento que esses biomas forem alterados e forem danificados, começarem a desaparecer, automaticamente o Pantanal também vai começar a sofrer mudanças, né? Já daí no interior do Nordeste, né, apresenta aí o clima menos úmido do Brasil e corresponde basicamente então ao sertão nordestino, né, que é uma das 4 regiões aí da região Nordeste. Tá? Então, a vegetação ela é formada então pela caatinga, que constitui aí um ecossistema rico e diversificado, com formações rasteiras, arbustos, né, e cactos, né? Então, aquela vegetação quando pode aparecer aí em alguma questão, né, vegetação arbustória, então tem que trazer, né, trazer à tona aí que são arbustos, tá? Os solos da caatinga, então, são geralmente férteis, com boa quantidade de minerais. Entretanto, eles são rasos, são pedregosos, né? E com pouquíssima umidade. Pouquíssima. Né? Por causa que é o sertão, então chove muito pouco, né? Pouquíssima precipitação nessa região. Entre os estados, então, do Piauí e do Maranhão, vale destacar também aí, em uma faixa de transição entre o sertão nordestino, que é a Caatinga, e a floresta amazônica, há uma extensa área aí conhecida de mata dos cocais, né? Então, um tipo aí de mata de transição, que dá para dizer que é constituída principalmente pelas palmeiras aí da carnaúba e do babaçu. E geralmente acompanham aí os vales dos rios, né? Que são as áreas mais úmidas, então. Então, uma região aí entre o sertão e a floresta amazônica, tá? E que é um trajeto aí de transição, tá? Que é a mata dos cocais, tá? Também pode ser vista aí como a região meio norte, né? Da região nordestina, que é esse ligamento, né? Essa ligação aí com a região amazônica. Outro clima, então, o clima subtropical, e agora a gente destaca, então, floresta, né, e campos. Então, o clima subtropical, ele é típico da região sul do país, a maior latitude, aí, a atuação mais intensa, né, da média aí, por ano, né, do clima, na região determinam aí as temperaturas baixas durante o inverno, sobretudo aí nas áreas de maior altitude. E no verão, entretanto, as temperaturas são extremamente elevadas, né? Muito calor. Então, o clima subtropical ele é o que apresenta as maiores amplitudes térmicas anuais do país. É a região também que fica muito calor, porque varia, né, do baixo ao alto, né? Então, outro aspecto marcante é a regularidade aí na distribuição das chuvas durante o ano, né? Nas serras aí, por exemplo, próximos ao litoral, distingue-se a Mata Atlântica, mas a vegetação predominante é a mata ou floresta de araucária, que é a mata dos pinhais, tá? Então, espaçada por outras espécies aí, como o ipê, a erva mate. Então, tem como característica aí a folhagem pontiaguda, né? Que são as aciculifoliadas, tá? Então, chamadas assim o termo técnico, então, né, científico. Então, folhagem pontiaguda, que são os pinheiros, né? Então, uma característica muito forte da região sul, né? As imponentes araucárias aí maravilhosas, né? E lindas. Outra característica, então, também, né, o pampa, que são os campos, né? Esse está restrito aí ao estado do Rio Grande do Sul. As paisagens, então, naturais do Pampa, né, são variadas de serras, planícies e morros. E na América do Sul, aí, os Pampas estendem-se por uma área compartilhada, então, por Brasil, Uruguai e Argentina. Tá? E a estrutura da vegetação é mais simples e menos exuberante, né?
se comparado às florestas. Então já diz, né, campos, né? Então uma vegetação rasteira, grandes áreas assim planas, onde as gramíneas se sobressaem. Então não é algo tão exuberante, não dizer que não seja exuberante, é lindo, maravilhoso os pampas, mas fazer essa comparação com as florestas não dá para se dizer que é algo tão uau, né, gigantesco, né, árvores enormes, né, e tudo mais. Então os pampas é uma área plana, uma área verde, um tapete, tá? Nos campos então do Rio Grande do Sul, tá? E do Uruguai e da Argentina, que são os pampas. Certo, gente? Abraço.